à medida que a terceira semana da guerra do Irã chega ao fim, uma coisa está cada vez mais clara: isso pode durar muito tempo. Apesar das repetidas afirmações de que as capacidades militares de Teherã foram destruídas e expectativas de rendição do regime. A República Islâmica ainda está de pé, o Estreito de Hormuz continua fechado e a guerra não dá sinais de acabar. O jornal The Economist resumiu bem, citando que, embora o presidente Donald Trump diga que destruiu 100% da capacidade militar do Irã, os 0% que restam estão causando estragos na economia global. Fim da citação. E quanto mais tempo essa guerra durar, mais provável é que as escaladas que vimos até agora pareçam leves comparadas ao que vem a seguir, com impactos sentidos não só no Oriente Médio, mas em economias do mundo todo. O Washington Post informou que o preço do petróleo subiu 23,6% para os americanos. E se isso parece ruim, basta olhar para a Austrália, Laos ou Nigéria, onde os preços subiram 32%, 33% e 40%, respectivamente. E não são apenas os aumentos dos combustíveis, chegamos ao estágio da guerra, em que os países estão ativamente racionando combustível e fazendo tudo o que podem para reduzir a demanda. Na Tailândia, o governo pediu que o público reduza o uso de ar-condicionado para economizar energia. Ou o Sri Lanka, o Paquistão e as Filipinas adotaram a semana de trabalho de 4 dias para alguns funcionários. Resta saber se isso será suficiente para evitar o pior da esperada recessão econômica. Principalmente porque atacar a infraestrutura de petróleo virou tendência entre os participantes da guerra. Incêndios por toda parte. Então, no episódio de ontem falamos sobre o ataque de Israel a South Pars, o maior depósito de gás natural do mundo inteiro, e o ataque de retaliação do Irã, alvejando a cidade industrial de Ras Laffan, no Catar, a instalação de gás natural liquefeito que processa o lado de Doha do depósito compartilhado entre as duas nações. Naquele episódio, explicamos que não havia mais limites e que tudo iria piorar muito. Só não sabíamos o quanto estávamos certos. Quando a poeira baixou e o Catar teve a chance de estimar os danos, o cenário era sombrio. O CEO da Qatar Energy, Saad Al-Kaabi, disse a Reuters que os ataques a Ras Laffan derrubaram cerca de 17% da capacidade total de exportação de GNL do Catar, o que equivale a aproximadamente 3,5% de todo o suprimento mundial. 2 das 14 unidades de liquefação de GNL e uma das 2 instalações de conversão de gás em líquido do país foram danificadas, interrompendo cerca de 12,8 milhões de toneladas anuais de produção. Al-Kaabi disse que os reparos levariam de 3 a 5 anos e que a Qatar Energy pode ter que declarar força maior nos contratos de longo prazo que cobrem o fornecimento para a China, Coreia do Sul, Itália e Bélgica. Força maior é uma cláusula legal que permite à empresa suspender ou cancelar obrigações contratuais por circunstâncias extraordinárias fora de seu controle. Por exemplo, uma guerra. Al-Kaabi disse a Reuters que a reconstrução das instalações danificadas custaria cerca de 26 bilhões de dólares. O principal problema não é o dinheiro, mas a falta de substituição rápida dessa capacidade perdida. Christy Kramer, chefe de estratégia de GNL e desenvolvimento de mercado na Wood Mackenzie, disse ao portal GNL Industry que os mercados globais se preparavam para uma interrupção breve devido ao conflito. Uma retomada controlada restauraria o fornecimento aos níveis pré-conflito até meados de 2026, mas, com os últimos acontecimentos, isso parece cada vez mais improvável. Daniel Tolman, diretor de pesquisa da mesma consultoria, acrescentou que, mesmo se o fornecimento voltasse aos níveis de 2025, o mercado ainda teria demanda bem menor na Ásia, menor reposição de estoques na Europa e pressão contínua de alta nos preços do gás e do GNL. Além disso, cada mês adicional de interrupção retira cerca de 1,5% de toda a disponibilidade anual global de GNL. Dado o grande dano causado por esses ataques, temos que destacar que, pelo que vimos, o Irã conseguiu fazer tudo isso com menos de 10 mísseis balísticos distribuídos em 2 pequenos ataques. Esse é um uso modesto de força para um país com arsenal significativo de mísseis. Se Teherã conseguiu fazer isso uma vez,
com tão poucas armas e ainda romper as defesas aéreas locais no processo, então nada impede o Irã de fazer isso novamente. Seja em Ras Laffan ou em outras infraestruturas energéticas no Golfo, a capacidade de evitar isso diminui a cada dia. Em entrevista recente à CNBC, Ryan Metal, CEO, Ahmed Persia, afirmou que os estoques de interceptadores europeus, americanos e do Oriente Médio estão vazios ou quase, e que, se a guerra durar mais um mês, quase não haverá interceptadores. Al-Kabi demonstrou compreensão ao afirmar a Reuters que todos, incluindo Israel, os Estados Unidos e outros, deveriam evitar as instalações de petróleo e gás. Mas, no meio da guerra, com todos os lados tentando dar um golpe decisivo, as palavras dele tiveram muito pouco impacto, exceto por Ras Laffan. A Arábia Saudita confirmou na quinta-feira que o Irã atacou o porto de Yanbu, no Mar Vermelho, única saída atual para exportação de petróleo do país. Fontes disseram ao Middle East Eye que os danos foram mínimos, e a Reuters informou posteriormente que o carregamento de petróleo no porto já havia sido retomado horas após o ataque. Mas há outra maneira de interpretar a situação que é um pouco menos otimista. Para chegar a Yanbu, um drone iraniano sobrevoou toda a Arábia Saudita, cruzando do Golfo Pérsico ao Mar Vermelho. Enquanto o drone se dirigia a Yanbu, não foi abatido pelas defesas aéreas, nem se sabe se foi detectado. O Irã atacou Israel diretamente, atingindo o complexo de refinarias Bazan, em Haifa, com um míssil balístico na quinta-feira. A Bazan é a maior instalação de refino de petróleo do país e uma peça fundamental da infraestrutura energética de Israel. Segundo o Turkey Today, em 2024, a instalação forneceu 65% do diesel para transporte de Israel, 59% da gasolina e 52% do querosene. A energia foi interrompida brevemente na região norte, depois restabelecida. Não houve mortes, mas 4 pessoas ficaram feridas. O ministro da Energia de Israel, Eli Cohen, afirmou que os danos à rede elétrica foram localizados e pouco significativos. Não foi a primeira vez que o Irã atingiu a Bazan na Guerra de 12 Dias. Em junho de 2025, um míssil iraniano atingiu o complexo, matou 3 funcionários e paralisou as operações por semanas. A instalação só voltou a operar totalmente meses depois. O Irã atingir o local novamente, em outra guerra, reforça o que dissemos sobre a capacidade de Teherã de causar danos. E levanta questões desconfortáveis sobre por que uma instalação responsável por metade do combustível de Israel não foi melhor protegida após o primeiro ataque. Parte da resposta pode estar no mesmo problema que já destacamos anteriormente. Os estoques de interceptadores estão baixos e há apenas um número limitado de baterias disponíveis. Trump respondeu tarde, na noite de quarta, em uma postagem no Truth Social, tentando várias coisas ao mesmo tempo. Ele culpou Israel por agir sozinho, insistindo que nem os Estados Unidos nem o Catar tinham conhecimento do ataque e disse que Israel não atacaria South Pars novamente. Depois, alertou Teherã que, se atacasse a infraestrutura energética do Catar, os Estados Unidos destruiriam todo o campo de gás South Pars. O presidente foi rapidamente contradito pelo Axios, que afirmou que Washington sabia dos ataques, mas não participou. O Wall Street Journal informou separadamente que Trump aprovou o plano de Israel para atacar o campo de gás. Então, por que a contradição? Uma possível razão é que a retaliação do Irã ao Catar foi mais intensa do que Washington previa. Depois que Ras Laffan foi atingido e 3,5% do fornecimento global de GNL foi interrompido, Trump precisou se distanciar do ataque que provocou isso. Alegar ignorância isola a Casa Branca da reação negativa ao aumento dos preços do petróleo, tanto interna quanto internacionalmente. Precisamos falar da ameaça, pois apesar de ser uma boa frase de efeito, traz vários riscos. South Pars fornece 80% do gás natural doméstico do Irã, que abastece o aquecimento residencial, o cozimento e a geração de eletricidade para dezenas de milhões de pessoas. Destruir isso criaria uma crise humanitária dentro do Irã em uma escala que seria difícil de conter ou ignorar internacionalmente. E o Irã deixou claro que não absorveria um golpe desses em silêncio. O ministro das Relações Exteriores, Abbas Araghi, afirmou no Jazz que a resposta do Irã ao ataque israelense usou só uma fração de seu poder, com fração em maiúsculas, porque os iranianos parecem adotar o estilo típico de Trump.
Araghchi afirmou que o Irã só se conteve nesta semana por respeito à possibilidade de redução das tensões. Ele disse ainda que o Irã não teria restrições se sua infraestrutura fosse atacada de novo. Se essa ameaça for real, e o histórico do Irã nas últimas 3 semanas sugere que ela deve, no mínimo, ser levada a sério. Então, um ataque dos Estados Unidos a South Pars quase certamente causaria uma reação ainda maior contra a infraestrutura energética do Golfo. Na última vez, o Irã atacou Ras Laffan, destruiu 3,5% da produção mundial de GNL, mas se realmente atacar com força a instalação, 1/5 de todo o GNL global pode desaparecer do mapa. Alguns dias atrás, essa afirmação seria um exagero, mas agora o mundo já sabe que não é bem assim. Quando mísseis balísticos iranianos caem sobre a instalação, os interceptores de defesa aérea têm dificuldade em responder. O impacto de uma escalada dessas seria catastrófico para os mercados globais de petróleo. A situação está tão grave que Washington precisou tomar medidas antes impensáveis. Há um mês, em 12 de março, o governo Trump suspendeu temporariamente sanções sobre carregamentos de petróleo russo retidos no mar. Com isenção de 30 dias até 11 de abril para acalmar mercados, a medida liberou cerca de 130 milhões de barris ao abastecimento global, mas não reduziu os preços. Na quinta-feira, o secretário do Tesouro, Scott Bessent, disse à Fox Business que o governo pode suspender sanções ao petróleo iraniano. Isso já está a caminho, cerca de 140 milhões de barris. Segundo Bessent, suspender as restrições permitiria que Índia, Japão e Malásia recebessem combustível, enquanto a China teria que pagar o preço de mercado. Especialistas, porém, consideram que isso teria impacto limitado nos preços e ainda poderia aumentar recursos ao regime iraniano. David Tannenbaum, diretor da Blackstone Compliance Services, uma consultoria especializada em sanções marítimas, disse à BBC: "Isso é uma loucura. Estamos permitindo que o Irã venda petróleo que pode financiar o esforço de guerra." Fim da citação. Além disso, de acordo com o ponto de vista de Tannenbaum, os petroleiros iranianos são os únicos navios que têm sido autorizados a passar pelo Estreito de Hormuz. O Irã já está exportando petróleo durante esse conflito. Essas exportações só acontecem sob um regime de sanções. E agora, em seguida, o que queremos fazer é discutir as pessoas, que não têm tanta sorte, que estão sendo colocadas no comando do Irã neste momento. Mas antes de fazermos isso, gostaríamos de tirar um momento para discutir. War Fronts, o site premium da nossa equipe, veículos de notícias escritas e ponto único para análise de conflitos globais. Lá no Fronts, trabalhamos com jornalistas premiados e especialistas para oferecer insights essenciais sobre guerras, tensões e geopolítica global. Também disponibilizamos episódios semanais exclusivos em vídeo e a sala de briefing, seleção de sábado com histórias pouco conhecidas do mundo. Nossa equipe amplia a cobertura do conflito no Irã com o podcast gratuito Boletim Diário do Irã, que resume os desdobramentos da guerra diariamente. O podcast será lançado em todos os dias úteis até o fim do conflito. Inscreva-se para receber notificações de novos episódios. O boletim é gratuito e não exige conta. Nossa primeira semana de episódios já foi publicada, então vá conferir. E se você decidir assinar, o War Fronts custa apenas alguns dólares por mês ou $50 por ano. Isso também amplia nossa cobertura gratuita e independente no YouTube. Inscreva-se gratuitamente no Iran Daily Dispatch. E agora, voltando aos desafios de liderança na guerra, como mencionamos em um episódio anterior. O secretário do Conselho Supremo de Segurança Nacional do Irã, Ali Larijani, visto como a figura mais poderosa desde o assassinato do Ayatollah Ali Khamenei, morreu em um ataque aéreo israelense esta semana. Larijani não era importante só para o regime iraniano, alguns ocidentais o viam como potencial figura similar a Delcy Rodrigues no Irã. Darcy Rodrigues é o presidente interino da Venezuela desde que Nicolás Maduro foi capturado pela Força Delta americana em janeiro. Desde que assumiu, Rodrigues levou a Venezuela para uma direção pró-Ocidente. É verdade que muitos especialistas no Irã rejeitaram a comparação com Larijani, mas o ponto permanece. Larijani era um pragmático e, sendo linha dura ou não, parecia alguém com quem se podia dialogar. Mencionamos Larijani porque, segundo a mídia iraniana,
Teherã escolheu seu substituto, o ex-ministro da Defesa, Hossein Dagan. Dagan é membro de carreira da Guarda Revolucionária Islâmica, com uma trajetória marcada pelos principais confrontos entre Irã e Estados Unidos nas últimas 4 décadas. Segundo Jason Brodsky, diretor de políticas da Unidos contra o Irã Nuclear, Dagan teve um papel na tomada da Embaixada dos Estados Unidos em Teherã em 1979 e serviu como comandante das forças da Guarda Revolucionária Islâmica no Líbano e na Síria em 1983. Nesse período, o Hezbollah bombardeou um quartel dos fuzileiros navais dos Estados Unidos em Beirute, matando 241 militares americanos. Dagan, da Guarda Revolucionária Islâmica, foi nomeado indicando isso. A influência da Guarda Revolucionária sobre as decisões de guerra do Irã só aumentou desde a morte de Laranjani. Se havia esperança em Washington ou nas capitais do Golfo de que Teherã usasse a troca de liderança para negociar, a escolha de Dagan indica o oposto. Afinal, este regime acabou de trocar seu principal responsável pela segurança por alguém que sempre esteve na órbita dos linha dura. Para Dagan, embora a nomeação seja uma promoção, ela também coloca um alvo em suas costas. Estados Unidos e Israel mostraram nesta guerra que conseguem atingir líderes importantes em Teherã e Dagan agora subiu nas listas deles. Laranjani não foi o único alto escalão que Teherã perdeu nesta semana. Na quarta-feira, o presidente iraniano Massoud Pezeshkian confirmou que o ministro da inteligência, Esmer Khatib, morreu em ataque aéreo israelense, tornando-o o terceiro alto funcionário a ser assassinado no espaço de 2 dias. O ministro da Defesa de Israel, Israel Katz, anunciou a morte e afirmou que ele e o premier Netanyahu autorizaram o exército a atacar qualquer alto funcionário iraniano sem precisar de nova aprovação. Khatib era ministro da inteligência desde 2021 e o Jerusalém Post destacou sua nomeação por sua longa atuação no setor de inteligência da Guarda Revolucionária Islâmica. A transferência dele para o Ministério da Inteligência Civil buscou fortalecer o controle da Guarda Revolucionária sobre a vigilância interna e contra-inteligência. As forças de defesa de Israel afirmam que Katiba teve papel importante na prisão e assassinato de manifestantes na recente onda de agitação no Irã, como na elaboração das avaliações de inteligência do regime na crise. Embora assassinatos assim não derrubem o regime de imediato, privam o Irã de líderes experientes quando eles são mais necessários para enfrentar Washington e Jerusalém. Esse é o objetivo. Nowruz. E finalmente, temos que falar sobre o feriado iraniano chamado Nowruz. Quando este vídeo for ao ar, o feriado já terá começado, coincidindo com o Eid al-Fitr, celebrado pelos muçulmanos ao fim do Ramadã. Em circunstâncias normais, a sobreposição desses 2 feriados teria feito desta semana uma das mais festivas dos últimos tempos, embora, é claro, festivo não seja exatamente o clima no Irã neste momento. Nowruz, que significa novo dia, marca o equinócio da primavera e o início do ano novo. No calendário iraniano, as semanas que antecedem essa data normalmente são focadas nos preparativos. Mas este ano, o conflito contínuo transformou o Nowruz em um momento de reflexão amarga. Uma mulher contou à BBC que os dias parecem tão longos que ela perdeu a noção do tempo, dificultando a preparação para o feriado. O filho dela disse ao veículo que muitos perderam o emprego e temia pela infraestrutura do país, atingida por ataques aéreos. Porém, alguns ainda tentam viver normalmente. Uma jovem chamada Palmes disse à BBC que ainda saía para fazer as unhas. No dia 17 de março, enquanto ela estava no salão, uma forte explosão ocorreu, mas ninguém se assustou. Algumas famílias não terão celebração. Na quinta-feira, o regime enforcou 3 homens acusados de matar policiais nos protestos de janeiro, as primeiras execuções ligadas às manifestações. Entre eles estava Saleh Mohammadi, jovem de 19 anos da equipe nacional de luta livre do Irã, que já competiu internacionalmente. A ONG Iran Human Rights, sediada na Noruega, disse que os 3 foram condenados à morte com base em confissões sob tortura. Alertou que centenas ainda enfrentam acusações que podem levar à mesma sentença.
Há também as famílias das vítimas dos ataques aéreos, como os pais das meninas mortas quando um míssil Tomahawk americano atingiu uma escola próxima à base naval em Manabi. As famílias dos mais de 1.300 civis que, segundo o grupo Human Rights Activists in Iran, sediado nos Estados Unidos, foram mortos desde o início da guerra. Para eles, este Nowruz não será uma celebração de renovação, será um lembrete de tudo o que perderam. Esperamos, pelo bem do povo iraniano e do resto do mundo, que esta guerra termine em breve. Obrigado por assistir.